Hoje o nosso encontro na estação 9 com o arcano 8. Esse arcano 8 nos traz 3 preceitos muito importantes. Invocando Mahat, o arquétipo símbolo da justiça do Antigo Egito, aqueles que exercem o poder e a justiça no mundo compreenderão que devem ser éticos, obedecendo aos 3 preceitos fundamentais deste arcano. O karma, a lei de causa e efeito. Sempre entender que muitas coisas da nossa vida são reflexos do karma. Não custa lembrarmos-nos, e eu vou repetir, não custa nos lembrar a nós mesmos de que caminhamos no escuro, na escuridão da inconsciência ainda. Por mais que a cabecinha do nosso alfinete, como eu falei naquela alegoria do campo de futebol com a cabecinha do alfinete lá no centro, repercutindo o tamanho da nossa mente desperta, da nossa consciência desperta, por mais que essa nossa cabecinha de alfinete, da nossa mente desperta, já consiga perceber as coisas e caminhar em direção ao futuro, regenerando o karma, o passado, e aproveitando a parte boa do karma, das boas experiências, dos bons atos, das boas ações, para engendrar esse futuro melhor. Apesar disso, nós não somos ainda totalmente autoconscientes. Então, sempre considerar a lei de causa e efeito antes de julgar qualquer ser humano, seja no exercício de um cargo de magistrado da justiça, seja na nossa vida cotidiana, seja como for. Sempre olhar para aquele ser humano e refletir. O que ele traz do seu passado que faz com que ele esteja agindo assim? Se eu puder acender uma luz no seu caminho para iluminar a sua consciência, para que ele possa enxergar e fazer melhores escolhas, então eu faço. Mas se eu não puder fazer isso, não devo julgá-lo. Segundo preceito, a balança da justiça, equilíbrio no julgamento. E é aí que vem aquela questão. Enquanto a balança da justiça estiver com um prato mais pesado que o outro, não há justiça. Enquanto ela pende para um lado, não há justiça. Não há justo julgamento. Há consideração do direito de um contra o direito ou o dever de outro. Isso é necessário no nosso mundo, claro, porque se eu cometo um delito perante um outro ser humano, causando-lhe prejuízo moral ou material ou físico, eu devo reparar isso. Então, a justiça dos homens serve para isso. E aí vem o terceiro preceito, que é o preceito da espada. A execução da lei não pode ser vingança. Depois de julgado este ser que cometeu um delito, lhe é imputada uma pena. Mas essa pena não pode ser vingança. Ela tem que ser uma pena educativa. Será que no nosso sistema judiciário ocorre isso? Será? Será que o nosso sistema judiciário humano aqui no mundo é realmente um sistema justo, baseado nesses 3 preceitos? Dá o que pensar, né? Agora, nós, internamente, podemos praticar esses 3 preceitos, porque isso aqui não é uma coisa só para quem julga lá nos tribunais. Nós temos um tribunal interno constantemente julgando nossos semelhantes. Olha o sentido esotérico aqui. Interessante, porque eu vou falar muito dessa questão do ser justo, né? O que é ser justo?
que é fazer justiça? Fazer justiça não é vingar. Siga o teu coração. Seja você mesma. Isso vale para todos nós. Porque a evolução é um processo individualizado. Embora ela aconteça coletivamente também, mas, em primeiro lugar, é um processo individual. Se você não fizer esforço por você para evoluir, para se tornar mais consciente, não vai ser a coletividade que vai te levar a essa elevação de consciência. A tua elevação de consciência vai repercutir na coletividade, e não o contrário. Porque a coletividade puxa para baixo. Ela está aprisionada nos desejos, nas paixões, na gravidade. Então, o que ela vai fazer é te puxar para baixo, nunca para cima. Agora, se você se elevar o teu nível de consciência, iluminar a tua consciência, em primeiro lugar, esta luz vai incomodar algumas pessoas. Vai incomodar aquelas pessoas que estão acostumadas na escuridão, da inconsciência. Mas, por outro lado, vai ser um chamarisco para aqueles que estão em busca da luz também, do socorro. Então, você vai ajudar a coletividade. Essa questão do autoconhecimento, na medida que nós começamos a adentrar esse caminho, eu vou chamar assim o caminho do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, embora muitos digam que é uma meta a ser alcançada, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo como uma trajetória a ser percorrida, um processo a ser desenvolvido, um trabalho contínuo de autoaperfeiçoamento interior, da vida interior. Então, o autoconhecimento é uma questão muito mais intuitiva do que propriamente racional. Então, todos os recursos externos que nós utilizamos, livros, cursos, técnicas diversas, ferramentas como numerologia, astrologia e outras, tarô e outras mais, são ferramentas auxiliares, são técnicas que nos iniciam no processo do autoconhecimento, revelando externamente aquilo que nós trazemos do nosso mundo interior. Mas o trabalho do autoconhecimento é um trabalho no mundo interior, na vida interior. É um trabalho interno, portanto. E esse trabalho, então, ele é contínuo. Eu não sei se ele tem fim, eu não vislumbro um fim. Tá? Eu sei que ele tem um começo, quando você desperta e você começa essa jornada, essa caminhada no autoconhecimento, esse trabalho de autoaprendizados, de autodesenvolvimento e autoconsciência, né? Você começa a andar e não dá mais para parar. Eu sinto muito, mas não dá mais para parar. Parece que tem uma pulga aí que fica instigando a dar continuidade. Existem algumas situações que às vezes são desagradáveis. Quando, por exemplo, um amigo, uma amiga nos deixa de lado porque nós ficamos um pouco mais esquisitos, deixamos de gostar daquelas coisas que esses nossos amigos e amigas sempre nos envolveram e que nós sempre nos envolvemos com eles naqueles prazeres, naqueles gostos, naquelas diversões, e agora a coisa não cai muito bem. Então, algumas pessoas tendem a se afastar fisicamente de nós, ou até emocionalmente e tal, taxando-nos, às vezes, de frios, calculistas e tal. Esse é o preço que se paga. Por outro lado, as recompensas são imensas. A alegria de ter experiências de expansão de consciência é uma coisa impagável. São experiências que só quem vai vivenciando elas sabe o quanto elas são ricas e o quanta paz começa a
desabrochar e a florescer no coração. Então, não desanimem, não desanimem, o autoconhecimento é o caminho que nos leva ao topo, eu vou dizer assim, da nossa jornada eterna, da nossa jornada existencial. Interessante, né, como tem certas coisas que nós... aí prestem bem atenção o quanto nós ainda somos inconscientes. Preste atenção. Tem certas coisas que nós dizemos, falamos, tem certas coisas que nós fazemos, certos comportamentos, certas atitudes que nós assumimos, tem certas coisas que nós ouvimos, que certas pessoas nos falam, tal, e que nós não temos consciência do que se trata. Só quando nós adquirimos o conhecimento libertador é que nós percebemos que nós já sabíamos. Então, quando você diz assim, eu não sabia de numerologia, não sabia nada, eu não sabia que o meu destino era 8, mas quando me perguntavam sobre o que eu mais valorizava de virtude, eu sempre dizia justiça. E aí o teu destino é 8. Intuitivamente, inconscientemente, sem saber, você estava já manifestando aquilo que está na tua vida interior, no teu mundo interior. Olha que riqueza que é a vida. E prestem atenção como um trabalho de autoconhecimento vai aguçando essas nossas percepções. Nós vamos começando a perceber esses sinais da vida. Vocês lembram, semana passada, que eu compartilhei aquela experiência que eu estava passando na frente da igreja e o coro estava falando aquilo? Aquilo, em tempos atrás, passaria despercebido. Mas, imediatamente, me veio um lampejo de consciência e disse, opa, peraí. Qual é o sentido dessa frase que os fiéis lá dentro da igreja estão pronunciando? Qual é o significado para eles? E qual é o significado que pode ter para mim e para quem está mais desperto, que tem uma percepção esotérica das coisas? Né? Então, isso é uma questão muito importante. Como é belo esse caminho do autoconhecimento. Como é belo esse trabalho do autoconhecimento. Como ele é revelador. Como é rico esse nosso mundo interior. Vocês não têm noção da riqueza dessa nossa vida interior. E nós deixamos ela lá abafada, escondida, e vivemos no mundo exterior, uma vida exterior, cheia de desgastes, de consumos de energia que esgotam a nossa vitalidade e a nossa saúde, dando pouca ou quase nenhuma importância à nossa vida interior. Sempre dá certo. O problema é que nós avaliamos os resultados de acordo com as nossas expectativas, então às vezes nós achamos que deu errado. Mas sempre dá certo. O segundo problema é que nós fazemos uma ação incorreta e esperamos um resultado correto. E nós não nos damos conta disso. Nós fazemos um movimento para a esquerda e queremos um resultado que venha da direita. Então, são as nossas expectativas, né? Que geram as nossas frustrações e nós achamos que as coisas dão errado. Na verdade, tudo está absolutamente certo. O resultado das nossas ações vem na medida do movimento que nós fazemos. Se o resultado foi desagradável, avaliemos a nossa ação, se ela foi correta ou não. Então, sempre dá certo. Em todos os sentidos, e é preciso confiar. Eu já tenho falado para vocês várias vezes daquelas 5 palavras que eu uso muito na minha vida. Ama, perdoa, trabalha, confia e espera. Se você praticar isso, e praticar isso no coração, não somente na mente, nada te faltará. Então, é preciso ter confiança, não se desesperar nesses momentos de incerteza, de dúvida. Se mantivermos aquela coisa firme dentro de nós que se chama fé, a esperança alicerçada na fé se concretiza. Ama tanto quanto possível.
perdoa tanto quanto possível, trabalha tanto quanto possível, confia tanto quanto possível, isso é, tenha fé, e espera que no momento certo a coisa vem. Não se desespere. Não se desespere. As coisas não vêm no momento que nós queremos que elas venham. Elas vêm no momento que tem que vir. Mas é preciso ter essa fé, essa confiança firme, inabalável e uma esperança sólida sobre amor, perdão, trabalho e fé. Então, esse arcano 8, que nós chamamos de justiça, não trata da justiça dos homens. E eu já falei para vocês que nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas palavras e fazemos maus julgamentos e más interpretações dos significados verdadeiros e reais dos símbolos, principalmente, e também de textos e de livros e etc. Este arcano 8 é o arcano do ser justo e ético. Portanto, trata-se de um conceito divino de justiça e não de um conceito humano de justiça. Então, nesta estação 9 da jornada, o nosso encontro é com o arcano número 8, que nós chamamos popularmente de a justiça, que representa o ser ético e justo, portador do conhecimento que lhe dá o poder. Portador do conhecimento que lhe dá o poder. Prestem bem atenção nisso. No entanto, todo o poder deve ser exercido tendo por base a ética e a justiça. Mas não a justiça dos homens, como eu falei. O ser justo, que eu logo vou falar sobre isso. 8 é o número de Thoth, o mensageiro dos deuses, da escrita, da linguagem, do conhecimento e da ciência. Thoth deu ao homem o acesso aos mistérios do mundo manifestado, que foram simbolizados pelo número 8. Vocês estão prestando atenção no peso e na importância desse número 8, desse arcano 8? O número 8 é tido como o número do poder e do progresso. E realmente é. Porém, muito mal interpretado por grande parte dos numerólogos que lhe atribuem poderes mágicos de gerar riqueza e até de ser o número do materialismo num extremo exagero em sua ignorância. Se essas criaturas soubessem da responsabilidade que o número 8 nos impõe, e eu estou falando do número 8, mas eu estou falando do arcano 8. Porque, em essência, os arcanos são números, porque é muito difícil se libertar desse ego centrado, desse ego centro de nós. O resto da humanidade, 90%, cata migalhas. Almejam poder para ter status, riqueza para ter mais e mais casas, mais carros, mais viagens, mais isso, mais aquilo. E nós estávamos falando há pouco das misérias, das pessoas que moram na rua, que são os resíduos do nosso egoísmo. São resíduos do nosso egoísmo. A maioria dos seres humanos, 90% ou mais, visam para si. E muitos desses são generosos. Porque todos têm o germe da generosidade, do amor, da compaixão. E em momentos cruciais são tocados pela generosidade, pela compaixão e pelo amor. Mas sempre, em primeiro lugar, eu. Não o eu superior e verdadeiro. O eu ego, no centro da minha vida. Sempre o eu ego no centro da minha vida. Isso não é uma crítica.
Eu não estou criticando ninguém. Não estou desmerecendo ninguém. Não estou condenando ninguém. É a realidade nossa. Está aí para quem quiser ver. Eu estou sendo redundante. Falar de uma coisa que todos sabem. Como é que eu posso ser justo e imparcial se eu não me coloco em empatia com o outro? Não tem. Não tem como. Veja como é difícil ser justo e ético, né? É um aprendizado. Nós não devemos nos condenar porque nós não somos ainda. Nós somos aprendizes. Essa é uma questão que nós temos que ter sempre em mente. Nós somos aprendizes. Sejam generosos com vocês. Se perdoem. Aceitem que somos humanos aprendizes. Nós não vamos acertar sempre. Não tem a menor condição de nós acertarmos sempre. Por mais que estejamos conscientes de nós e já um pouco autoconscientes, e, portanto, a cabecinha do nosso alfinete já se expandiu um pouquinho, imagina a proporção daquele campo de futebol que eu falei para vocês, que é o nosso ser todo desconhecido ainda. Em proporção à cabecinha do alfinete, é um gigante incomensurável, né? Como que nós vamos nos achar perfeitos e livres de erros, éticos e justos? Não é possível ainda para nós. Mas, como eu disse, se nós não subirmos um degrau, mais um degrau, outro degrau, nós nunca vamos chegar no topo da escada do ser justo e ético. Veja que a moral, lá atrás, ela começou na base da ameaça, do castigo, da punição. Errou, punição, castigo. Depois veio a contrapartida. Olha, se você for bonzinho, justo, legal, Deus vai te recompensar no céu, aquela coisa toda. Ela começa assim, depois ela vai se aprimorando. Ela vai se aprimorando e estabelecendo regras de conduta e tal, e vai educando o ser humano, assim. Mas quando a moral é apenas repressora, ela só oprime o bicho. E quando o bicho explode, ele vem com mais violência. Então é preciso educar a nossa natureza. Não basta educar só a nossa mente. Temos que educar os nossos instintos, as nossas emoções, porque nós temos uma natureza inferior ainda. Nós vamos falar disso lá no Arcano 11. Né? Nós temos a natureza inferior, ela precisa ser educada, acolhida com muito amor. Esse bicho tem que ser acolhido com muito amor e educado. Sem o desenvolvimento da ética, é impossível ser imparcial nos julgamentos. Portanto, ser justo. Haverá sempre um lado pesando mais que o outro, em qualquer questão que julgamos. A imparcialidade, portanto, será alcançada em sua plenitude somente quando o ser humano se humanizar por completo e se tornar ético. E onde começa o ser ético e justo? Tudo começa em si mesmo. Nada pode ser dado aos outros se não for primeiro erguido em si mesmo. Nenhuma dádiva pode ser compartilhada sem antes ter sido cultivada em si mesmo, tornando-se antes uma qualidade a ser compartilhada de si mesmo e não algo adquirido de outros e recompartilhado, a exemplo das mercadorias revendidas no mercado. E me coloco diante da minha consciência e diante de vocês por essa questão que eu falei há pouco, da responsabilidade de quem compartilha ensinamentos. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando dentro da medida daquilo que eu já experimentei e que, a partir da minha experiência, eu vislumbro que é possível, mas que eu não realizei ainda. Mas que eu vislumbro que é possível a partir do que eu já experimentei. Então, como é que eu posso ensinar alguém a ser justo e ético se eu, pelo menos, não tenho experimentado como é que se faz isso?
E veja bem, nós aqui todos estamos num determinado nível, mais ou menos igual. Eu não estou falando para seres que estão lá na frente, quase iluminados, que já sabem muito mais do que eu e experimentaram muito mais do que eu sobre justiça divina e ética. Eu estou falando aqui ao nosso nível de iniciantes, de crianças de primeira escola. Mas você não vai para uma universidade se não passar primeiro pelas escolas básicas, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui sobre ser justo e ser ético é ainda a nível de primeira escola. Tenhamos essa generosidade conosco. Veja bem, né? Nas 2 semanas anteriores, eu falei da questão dos símbolos, né? Até onde vai a nossa percepção dos símbolos? Quanto nós conseguimos ir fundo num símbolo, né? Então, veja, o que você está colocando a respeito do número 8 já é uma percepção sua de alguns detalhes que vão além simplesmente daquilo que é convencionado sobre o número 8. E faz todo sentido. Então, quando eu digo, olhem para os símbolos, e os números são símbolos, e deixem a intuição fluir, vocês vão passando camadas e camadas de percepções cada vez mais profundas dos seus significados. O número 8 é muito significativo. Quando você coloca ele na horizontal, ele representa a balança, os 2 pratos da balança da justiça, o equilíbrio. Né? Na vertical, na sua posição normal, ele representa 2 poderes, o superior e o inferior, o mundo espiritual e o mundo material, equilibrados, justamente equilibrados, ajustados, equilibrados. Então, na semana passada, eu falava para vocês que o nosso corpo é um microcosmos. E que dentro desse nosso corpo existem milhões e milhões de seres vivos, bactérias, etc., para as quais a nossa consciência é Deus. É uma representação do macro, do universo, aqui. E assim, em dimensões e dimensões, vai se repetindo o mesmo padrão sempre. Um padrão justo, equilibrado, harmônico e ético. Muito bem, acho que as reflexões de hoje nos enriqueceram um pouco mais. Né? Temos uma semana pela frente aí para aprofundar essas reflexões sobre ética, justiça, ser justo e tal. E lembrando sempre, são aprendizados, tá? São aprendizados. Não sejamos rigorosos quando temos uma queda, uma fraqueza, quando erramos. Saibamos nos perdoar. Porque se nós não nos perdoamos, não podemos perdoar os outros também, né? Nós não podemos dar daquilo que nós não temos. Primeiro temos que cultivar em nossa vida interior, para depois enriquecer a vida exterior e salvar o mundo. Salvemo-nos a nós primeiro, para depois poder salvar o mundo. Tudo começa em nós, né? Muito obrigado, beijo no coração de vocês. Terça-feira que vem, Arcano 9, o Eremita, na estação 10.